Olá, meu nome é Manuela Amaral, sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E hoje, junto com as acadêmicas Mariana Lauá e Sofia Amaral, como representantes da LANEFRO, Liga Acadêmica de Nefrologia, irei falar com vocês sobre a insuficiência renal aguda e crônica. A insuficiência renal ocorre quando os rins não são capazes de remover os produtos de degradação metabólica do corpo, ou de realizar as funções reguladoras. Desse modo, as substâncias normalmente eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos corporais, em consequência da excreção renal comprometida e levam a uma ruptura nas funções endócrinas e metabólicas, bem como os distúrbios hidroeletrolíticos ácido-base. Dentro desse contexto, a insuficiência renal é uma doença sistêmica e consiste na via final comum de muitas diferentes doenças do rim e do trato urinário. Inicialmente, iremos falar um pouco sobre a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica consiste na perda progressiva e geralmente irreversível da função renal de filtração glomerular dos rins, ou seja, é uma síndrome clínica causada pela perda progressiva e irreversível das funções renais. Devido a essa perda da função renal, algumas substâncias que deveriam ser excretadas na urina se acumulam no organismo, gerando alterações do equilíbrio hidroeletrolítico ácido-básico, acidose metabólica, hipovolemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, anemia, distúrbio hormonal, hiperparatireoidismo, infertilidade, retardo do crescimento, entre outros. As causas da insuficiência renal crônica vão desde as doenças primárias dos rins até as doenças sistêmicas que acometem os rins e as doenças do trato urinário. Doenças sistêmicas que cursam com a insuficiência renal crônica incluem diabetes mellitus, glomerulonefrite crônica, pielonefrite, hipertensão não controlada, obstrução do trato urinário, lesões hereditárias como doença renal policística, distúrbios vasculares, infecções, medicamentos, agentes tóxicos, agentes ambientais e ocupacionais, como chumbo, cádmio, mercúrio e cromo. E também vale ressaltar que a nefropatia diabética, a hipertensão e a glomerulonefrite primária são as causas mais comuns da insuficiência renal terminal ao redor do mundo. Os primeiros sintomas da insuficiência renal crônica podem demorar anos para serem notados, inclusive os sintomas da síndrome urêmica, típica da insuficiência renal terminal. Isso se deve principalmente à grande capacidade adaptativa dos rins, permitindo que os seres humanos mantenham-se vivos com apenas 10% da função renal. Nas fases iniciais da insuficiência renal crônica, as manifestações clínicas e laboratoriais dessa condição são mínimas ou ausentes. Nesse momento, o diagnóstico desse quadro pode ser feito pela suspeita de manifestações clínicas inespecíficas, tais como fadiga, anorexia, emagrecimento, prurido, que seria uma coceira, náusea, insônia, hipertensão, poliúria, nictúria, hematúria ou edema, inchaço. Nas formas avançadas de insuficiência renal crônica, todos os órgãos e tecidos do corpo passam a sofrer consequências do acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, devido a essa doença. Desse modo, o indivíduo evolui com quadros de anasarca, que seria um inchaço do corpo inteiro, alterações ósseas, alterações da acuidade mental e do ritmo do sono, alterações da pressão intraocular,
alterações cardíacas e hipertensão. A insuficiência renal é definida pela presença de alterações da estrutura ou das funções dos rins, com ou sem alteração da filtração glomerular, por um período maior do que 3 meses. Observa-se que para diagnóstico laboratorial da insuficiência renal crônica, o marcador bioquímico principal é a taxa de filtração glomerular. Taxa de filtração glomerular menor que 60 por um período de 3 meses com ou sem lesão renal. A pesquisa anual de creatinina e de microalbuminúria, também capazes de diagnosticar a insuficiência renal crônica, está indicada para indivíduos pertencentes ao grupo de risco para essa doença, como hipertensos, diabéticos, idosos e pessoas com histórico da doença. A insuficiência renal crônica é uma patologia que afeta os diferentes aspectos da vida do paciente. É de difícil tratamento, com sérias implicações físicas, psicológicas e socioeconômicas não apenas para o indivíduo, como também para a família e para a sociedade. O tratamento da insuficiência renal crônica inicialmente é conservador, com administração de medicamentos e dieta específica. Conforme a evolução da doença, o paciente receberá as outras formas terapêuticas. Dentre os tratamentos, as opções de escolha são diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal. A escolha do melhor tratamento envolve a análise das condições clínicas, psicológicas e financeiras do paciente. Agora vamos falar um pouco sobre a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é a perda súbita e geralmente reversível da taxa de filtração glomerular, ou seja, da capacidade dos rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Isso resulta em uma retenção de ureia, creatinina e outros produtos residuais metabólicos que antes eram excretados pelos rins, além de uma desregulação do volume extracelular e eritrólitos. Em relação às causas da insuficiência renal aguda, podemos citar choque circulatório, sepse, que é uma infecção generalizada, desidratação, queimaduras extensas, excesso de diurético, obstrução renal, insuficiência cardíaca grave, glomerulonefrite aguda, que é uma inflamação nas unidades filtrantes do rim, chamados glomérulos, além do uso de alguns medicamentos que são tóxicos para o rins, como anti-inflamatórios, antibióticos e alguns quimioterápicos. O paciente com um quadro de insuficiência renal aguda pode apresentar diminuição da produção de urina, embora ocasionalmente a urina permaneça normal, retenção de líquidos, causando inchaço nas pernas, tornozelos ou pés, sonolência, perda de apetite, falta de ar, fadiga, confusão, náusea e vômitos, dor ou pressão no peito e, em alguns casos graves, convulsões ou coma. Porém, é importante lembrar que, em alguns casos, esse quadro pode ser assintomático e ser detectado apenas por meio de exames laboratoriais feitos por outra razão. O diagnóstico da insuficiência renal aguda pode ser feito por meio do exame físico, que pode evidenciar rins aumentados de tamanho e sensíveis, por exemplo. Pode ser feito também por meio de exames de sangue, por meio da avaliação dos níveis de creatinina e ureia no sangue, e as diretrizes apontam que um aumento de creatinina sérica em mais de 0,3 em 48 horas, ou um aumento dessa mesma substância para mais de 1,5 vezes o seu valor basal, indica uma lesão renal aguda. É importante lembrar também que quanto maior for os valores de creatinina no sangue, mais grave é a disfunção renal. Os exames de urina também permitem a avaliação de eletrócitos, como sódio, potássio, cálcio e fosfato, além de determinar o volume de urina excretado pelo paciente.
tratamento da insuficiência renal aguda se baseia em tratar as causas que são tratáveis, sendo que elas vão variar de paciente para paciente, e caso a causa dessa insuficiência seja uma obstrução, por exemplo, pode-se colocar um catéter, que é um tubo que é colocado na bexiga para que essa urina seja drenada, aliviando a obstrução. Pode restringir ou ajustar a dose de medicamentos eliminados pelos rins. Hemodiálise, caso o paciente apresente alguma alteração do estado mental ou pare de urinar. Em alguns casos, os rins podem se curar sozinhos, sendo importante tomar algumas medidas para que a disfunção renal não piore, como limitar o uso de certos medicamentos que podem ser prejudiciais aos rins, assim como o consumo de alguns alimentos e líquidos, com o objetivo de reduzir o acúmulo de toxinas que são normalmente eliminadas pelos rins. É recomendada uma dieta rica em carboidratos e pobre em proteínas, sal e potássio. Essas são as nossas referências e, em nome de toda a Liga, muito obrigada.